Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre fisiologia vegetal, nutrição e transporte. Então, a fisiologia vegetal é uma área da biologia que fala sobre a nutrição vegetal, o crescimento, a ação dos hormônios vegetais e a floração. A nutrição vegetal depende de alguns nutrientes. Esses nutrientes eles são definidos de acordo com a quantidade que a planta precisa. Então, os macronutrientes, como hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio, precisam ser absorvidos pela planta em maior quantidade. Já os micronutrientes, como por exemplo o cobre, o sódio, o ferro, eles são extremamente necessários, mas precisam em menor quantidade. A carência desses nutrientes pode provocar, então, uma mudança na coloração das plantas. Então, como vocês podem perceber, uma planta carente de fósforo, ela começa a ter a folha mais amarronzada. Carente de ferro, a folha começa a ficar amarelada. Na outra imagem também vocês podem perceber esse amarelamento ocasionado pela falta do ferro. A nutrição também depende da correção dos solos de acordo com a deficiência desses nutrientes. Então, dependendo da deficiência do solo, é colocada então a adição de adubos orgânicos, que são restos de alimentos, restos vegetais, fezes de animais, ou a adição de adubos químicos, como por exemplo, sais minerais com nitrogênio, fósforo e potássio. Essa nutrição ocorre pelas raízes, que é responsável pela fixação da planta e a absorção de água e sais minerais, mais especificamente na região pilífera ou região pilosa da planta. Então, através do pelo radicular, a água e os sais minerais podem percorrer para chegar até o xilema de duas formas, ou pela via simplasto, aonde ele passa por dentro das células, como vocês podem ver ali na linha em azul, passa por dentro das células via plasmodesmos, ou entre as células na linha vermelha, então percorrendo até chegar na endoderme. Chegando na endoderme, algumas células são responsáveis por fazer essa captação e seleção dos sais minerais. E para isso, então, a planta precisa também saber em que momento ela vai absorver água novamente. E para isso, elas realizam um processo de puxar essa seiva bruta através das forças de coesão e adesão quando as células ficam plasmolizadas. Então, quando retrai o citoplasma, elas conseguem fazer, através da força de coesão, que é a adesão de uma molécula de água e outra, fazer essa ação aspirante no xilema. A nutrição orgânica das plantas depende, então, da produção da glicose, de açúcares, de carboidratos para a alimentação dela. Para isso é necessário gás carbônico, água e a luz. Porém, a luz ela é uma onda luminosa, ela tem vários comprimentos de onda e dependendo dos pigmentos que as folhas possuem, elas vão fazer uma maior absorção ou uma menor absorção, tá? Isso vai impactar no seu resultado final. Essas células, então, os estômatos, são responsáveis por fazer a abertura e fechamento da planta para a transpiração, para as trocas gasosas. E isso acontece graças aos íons de potássio. Quando eles entram nas células guarda, junto com a água, ocorre que essas células ficam túrgidas e abrem o sistema, sai água. E quando os íons de potássio saem dessas células guarda, elas liberam a água, as células guarda, então, os estômatos ficam murchos, fecha o sistema e a planta não perde mais água. Isso aqui acontece na folha, tá? E essa condução da seiva elaborada ocorre justamente numa diferença de pressão osmótica entre a folha e a raiz, e isso nós chamamos de fluxo de massa. Então, essa produção orgânica que acontece nas folhas chega à raiz por conta dessa diferença de concentração. Neste vídeo, nós falamos sobre fisiologia vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!